E aí, pessoal? Hoje a gente veio aqui no Phoenix Park para falar sobre como tá a crise de acomodação aqui na Irlanda nesse ano de 2025. A gente tem uma boa ideia de como tá a crise de acomodação de acordo com as vagas que a gente vê nos grupos de WhatsApp ou do Facebook. Que nem quando a gente chegou, estava muito mais difícil a questão da crise de acomodação. A gente via nos grupos vaga para dividir cama. Sim. E tipo, era comum. E não era barato, assim, tu pode pensar, mas para dividir cama então tava mais barato. Não, gente, tava caro. 500, 600 euros para dividir cama com estranhos, não era nem para amigos. Isso. E também vale lembrar que aqui, muitas vezes depende da tua sorte. A gente conseguiu casa muito rápido. Sim, tipo, a gente chegou numa fase bem difícil e a gente conseguiu casa no segundo dia. Tipo, foi muito rápido. Era na puta que pariu? Era em D24. Era longe, mas tinha uma casa garantida. E a gente dividia só com um casal. No fim, não deu certo, mas a gente conseguiu rápido. E podia ter dado certo. E a outra também a gente conseguiu bem rápido. Isso. E foi... As duas vezes a gente conseguiu casa em 2 dias. Das duas vezes. Postando no Face, através dos grupos do Face. E também no WhatsApp. E assim, logo que a gente chegou, estava bem difícil naquela época. Isso foi final de 23, não? 22, final de 22, início de 2023. E depois de um tempo deu uma melhorada, né? Sim, a gente conseguia vinha, ver tipo, mais casas boas, com preço mais legal, assim. Agora, digamos que tá um meio termo. Isso, né? Porque o que acontece? Ali por 2022, início de 2023, muitas vezes não tinha casa. Tipo, a pessoa estava disposta a pagar, porque a gente precisa morar em um lugar, mas não tinha coisa disponível. E hoje, porque eu trabalho com pessoas que acabaram de chegar aqui na Irlanda, né? Lá na escola. Então acontece de que a maioria delas consegue casa muito rápido. Tu também tem uma base boa, né? Que são pessoas que acabaram de chegar e tu já sabe se conseguiram casa e tal. Sim, inclusive eu tinha uma aluna agora que estava procurando casa. A média estava de 600 a 700 euros para single e quarto compartilhado com mais uma pessoa. A diferença era, os singles de 600, 700, eles eram mais longe do centro, mas não muito longe também, só não era bem no centro, sabe? E os compartilhados são bem no centro, tipo, ela viu uma vaga que era 5 minutos do Spire, para dividir com uma pessoa. Isso quando a gente chegou, seriam 3 pessoas pelo mesmo valor. Tinha muita vaga de 3, 4 pessoas num mini quartinho. E, tipo, também agora tá um pouco mais fácil, né? Digamos, tá meio termo. Só que com a questão da comprovação financeira, que vai aumentar agora em seguida, tem muita gente vindo. Todo mundo que pôde tá antecipando o curso, o planejamento para vir antes dessa nova comprovação. Então, provavelmente, agora nos próximos meses vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Porque vai ter muito mais pessoas chegando, né? Mas acho que não vai ser nada muito difícil, que nem era quando a gente chegou. E também é uma coisa que vai muito da sorte de cada um. Porque tem gente que acaba tendo um pouco mais de dificuldade, gente que consegue rápido. Que nem a gente, quando chegou, conseguiu casa muito rápido, mas demorou um pouco para conseguir emprego. Então vai dar sorte também. Então, as formas mais fáceis de conseguir casa aqui primeiro, eu considero os grupos do WhatsApp, porque tem muita gente lá e tem muito grupo. Então, tu pode entrar em vários e sempre postar lá um textinho com foto. E depois seriam os grupos do Facebook, que eu fiz a mesma coisa. Postei o mesmo texto, com a mesma foto, que eu acho que se tiver a tua foto lá, ajuda a pessoa a ver que tu, sei lá, tem uma cara mais confiável, sabe? E o Daft, eu acho que ele é mais difícil e também ele é melhor para quem já tá aqui há mais tempo, porque tu precisa ter o PPS, precisa comprovar payslip, então eu acho que ele é um pouco mais complicado de conseguir, mas não é impossível. É bom pra quando tu já conseguiu uma e tu quer uma melhor, né? Sim, mas se tu quiser tentar, eu acho que tudo é válido, ainda mais quando a gente chega aqui. E também, uma que pode ser até a mais importante de todas, é sempre manter contatos, né? Fazer amigos, fazer um network aqui logo que chegar. Isso é uma das formas mais rápidas de conseguir tanto acomodação quanto trabalho. E assim, de certa forma, a crise de acomodação sempre vai ter. Porque, tipo, isso é um problema da Irlanda. A Irlanda, tipo, há anos e anos, ela tem problema com acomodação. Então, tipo assim, sempre vai ser um pouco mais difícil aqui de achar acomodação e vai ter, assim, épocas um pouco mais fáceis, épocas mais difíceis, mas isso é um problema recorrente do país. Acho que nunca vai ter um momento que tu vai chegar aqui
E as casas vão ser baratas, fáceis de encontrar? De repente, tipo, em muitos anos, mas, né, não é um problema que o país vai conseguir resolver em seguida, a curto prazo. Então, tipo, esse foi um vídeo bem curtinho, assim, só pra tentar dar uma ajuda pra quem tá com dúvida, fica com receio, porque a gente também, quando eu tava se planejando pra vir, ficava muito preocupado. Nossa, será que vai conseguir casa? E se, tipo, acabar a casa temporária, como é que é o nome? Acomodação temporária. Acomodação temporária, o que a gente vai fazer? Sim. Vai ficar na rua e tal. Mas, tipo, às vezes é um pouco mais difícil, mas tu vai conseguir achar a tempo e tudo mais, vai dar um jeito. Se tu tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Ou chama a gente no Instagram, que da forma que a gente puder ajudar, a gente vai trazendo atualizações para vocês. Umas dicas, às vezes acaba sendo um pouquinho mais personalizada, né, e tudo mais. E então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Tchau. Tchau.